Bom dia, galera! Continuando a nossa aula, hoje, aula 10 e 11, vamos falar um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, composição e estrutura, página 253 da Bienal de vocês. Só um momento. Eu vou acessar o mesmo site que eu citei anteriormente, Planeta Bio. Digita Planeta Bio no Google, aí vem aqui, Química da Célula. E hoje o assunto será ácidos nucleicos, esse último tópico aqui. Vamos lá. Aqui nós temos a representação do DNA. O que são os ácidos nucleicos? É o DNA e o RNA, o nosso material genético. E é sobre isso que nós falaremos hoje. O DNA e o RNA são substâncias que carregam informações relativas ao funcionamento da célula, as atividades do organismo e a determinação do plano de construção de cada ser vivo. Então, a cor do olho, o tipo de cabelo, se é liso, encaracolado, se vai ser alto ou baixo, todas essas características são expressas de acordo com esse código genético, que é DNA e o RNA. Aqui nós temos a fita dupla, são duas, né? Fita 1 e fita 2. De acordo com o modelo proposto em 1953 pelos americanos que idealizaram esse modelo tridimensional da molécula de DNA. Este modelo apresenta duas fitas em espiral, então é o que a gente chama de dupla hélice. Cada fita é formado por uma cadeia polinucleotídica, ou seja, com vários nucleotídeos. A gente vai ver qual é, a estrutura de um nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? Portanto, o DNA orienta a produção de RNA e este determina a produção de proteínas. Com destaque aí para o grupo das enzimas. Conforme a gente já viu em outras aulas, as enzimas controlam todas as reações que ocorrem no nosso organismo. Todas as células possuem o mesmo DNA, salvo alguma mutação, mas cada grupo de células expressam diferentes moléculas de RNA, que é o que vai determinar a síntese de proteínas diferentes. Aqui nós temos as bases nitrogenadas. Então, na verdade, o nucleotídeo ele vai ser formado por diferentes sequências dessas bases nitrogenadas, certo? Que são a adenina, timina, citosina e a guanina. Portanto, podemos considerar o DNA como uma macromolécula, uma molécula grande, formado por duas fitas de polinucleotídeos. O que é o nucleotídeo? Do que ele é formado? Ele é formado basicamente de três partes. Nós temos aqui o açúcar, que é formado por 5 carbonos, por isso o nome pentose. O grupo fosfato, que é o fósforo, e aqui a base nitrogenada, que varia, pode ser A, T, C ou G. Isso que vai mudar de um nucleotídeo para o outro. Aqui nós temos também mostrando o pareamento que vai ocorrer.
A base adenina, ela sempre vai se ligar com T, que é a timina. A base citosina sempre vai se parear com G, que é a guanina. E por aí vai. Então, são sequências repetidas, né, dessas bases nitrogenadas, mas esse pareamento, né, as bases sempre vão se combinar dessa forma. E a ligação entre essas bases nitrogenadas são chamadas de pontes de hidrogênio. Aqui nós temos uma atividade que mostra a quantidade, né, a proporção que nós temos entre as bases nitrogenadas. Vamos lá. Por exemplo, se um trecho de uma das fitas apresentar a sequência gátaca, então aqui a gente tem gátaca, essa será a fita complementar, C pareando com G e T pareando com A. Isso significa que eu sempre vou ter a mesma proporção dessas bases. Por exemplo, se eu tiver um trecho de DNA com 10% de adenina, se eu tiver 10% de adenina, de A, qual vai ser a porcentagem das outras bases? Obviamente que se eu tenho 10% de adenina, A vai parear com T. Então, eu também vou ter que ter 10% de timina. Então, A e T vão ter a mesma proporção. Somando as duas, vai dar 20%. Se eu diminuir de 100%, sobra 80%. Então, vai ficar metade para cada das duas outras, que são C e G. Portanto, vai ficar 40 para citosina e 40 para guanina. Repetindo, as bases sempre vão ter a mesma proporção, certo? Então, eu somei, eu tenho o valor de A, que é 10%, eu sei que T é 10% também. Somei as duas, deu 20%. Descontando do total, que seria 100, sobrou quanto? 80. Então, metade para cada. 40 para C e 40 para G. Assim, nós determinamos a relação, né, a proporção entre essas bases nitrogenadas. E aqui, no próximo slide, nós temos as bases púricas, que são guanina e adenina, e as bases pirimidicas, que são citosina, timina e uracila. Então, elas são classificadas de acordo se são formadas por guanina, adenina ou citosina. Observação: a base uracila, ela é encontrada apenas no RNA e ela vai substituir a timina existente no DNA. Então, o RNA apresenta essa diferença. Ele vai apresentar as bases A, C, G, e no lugar de T, que seria a timina, a gente tem a base U, que representa a uracila.